Já que 2026 é o novo 2016, eu resolvi me dar uma nova chance para ler os livros que eu não li há 10 anos atrás. Para contextualizar um pouco, 2016 foi meu ano de pré-vestibular. Então, fazia um tempo ali que eu não lia tão assiduamente. O meu lado leitora ficou um pouco de lado por alguns anos, até que eu retomei o hábito da leitura em 2020 e 2021, que foi quando eu voltei a ler como eu leio hoje em dia. Terminou que muitos livros que lançaram nessa época, né, em 2016, que eram populares nessa época, eu terminei não lendo. Então, tô começando a ler agora muitos livros, sabe? Tô devendo leituras. Eu não sei se você sabe, mas todo ano o Goodreads libera uma lista com os livros mais populares daquele ano. E aí libera essa lista aí para o pessoal fazer votação, ver qual que é o que o pessoal gostou mais e tudo mais. E eu resolvi ir atrás dessa lista de 2016 para a gente dar uma olhada, ver quais eram os lançamentos, né? Quais eram os livros que o pessoal estava lendo naquela época. E me surpreendi porque até tem alguns livros que eu li e outros muitos livros que estão lá nessa lista são livros que eu quero ler, então eu vou compartilhar com vocês. Eu vou colocar o link dessa lista com os livros mais populares de 2016 na descrição aqui do vídeo, caso você queira conferir, porque eu não vou ter tempo de falar sobre todos os livros que estão nessa lista aqui nesse vídeo. Então, eu vou falar só dos livros que eu quero ler e dos livros que eu já li. Começando na categoria de fantasia, temos Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu comprei esse livro daqui logo assim que ele lançou, sendo que eu terminei nunca lendo ele, porque eu queria deixar para lê-lo apenas quando eu terminasse de reler todos os livros de Harry Potter. E o que foi que aconteceu? Eu não terminei de reler tudo de Harry Potter. Eu li até a Ordem da Fênix, então ficou faltando eu ler O Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. Então, terminei não lendo esse livro porque eu queria ler ele só depois de reler todos, né? Então, quem sabe, vai ver que esse ano eu consiga terminar de reler Harry Potter e finalmente ler A Criança Amaldiçoada. O próximo, na verdade, é uma trilogia, que é Os Tons de Magia, da V.E. Schwab. E faz muito tempo que eu quero muito ler os livros da V.E. Schwab. Eu acho que eu vou gostar muito de ler os livros dela. Sendo que, por N razões, eu ainda não os li. Porque, sei lá, sempre aparece outro livro para eu ler na frente e termino que eu não consigo chegar nos livros de Avi Schwab, mas esse ano isso aí vai mudar. Eu não tenho a trilogia Os Tons de Magia ainda, mas eu tenho a duologia Vilão, que eu também quero muito ler. Assim, eu não faço muita ideia sobre o que se trata a história. Eu sei que é uma fantasia, né, que obviamente envolve questões de magia e tudo mais. Mas eu me interessei mesmo pelo título do livro, porque o primeiro livro se chama Vilão e o segundo livro se chama Vingança. Então, eu acredito que eu vou gostar muito, somente pelo título, entendeu? Eu tô com altas expectativas para essa leitura que eu pretendo fazer ainda esse ano. Sobre a trilogia Os Tons de Magia, não sei se eu vou conseguir ler esse ano ainda, mas talvez se eu ler esse daqui eu gostar muito, talvez eu fique obcecada e louca querendo ler mais da V. Schwab, né? Então pode ser que eu consiga ler esse ano também. Mas sim, a trilogia Os Tons de Magia também estava entre os livros mais populares de 2016. O próximo livro que também estava muito popular em 2016 era a duologia Six of Crows, e é uma outra duologia que eu quero muito ler há muito tempo. Eu tenho altas expectativas pelo que as pessoas falam dessa duologia e eu acho que eu vou gostar muito. Sendo que eu resolvi que antes de ler Six of Crows, eu ia ler Shadow and Bone. E aí que eu comprei o box de Shadow and Bone, né? E ele tá aqui me esperando para ser lido este ano. Então, antes de ler Six of Crows, eu vou estar lendo Shadow and Bone, já que é uma história que se passa antes de Six of Crows, mas eu vou ler Shadow and Bone e depois, para depois poder ler Six of Crows. Então, não sei se eu vou conseguir ler Six of Crows ainda esse ano, espero que sim, mas Shadow and Bone, com certeza eu vou estar lendo porque já tá aqui, né? Até ele fica aqui, sempre ele fica na minha mesinha fazendo decoração pra todo dia olhar pra ele e eu lembrar que eu preciso ler essa trilogia. Vou botar ela aqui de volta. Com licença. Agora, outra série de livros que eu também sou louca para ler e que também estava muito popular em 2016 era A Rainha Vermelha. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro.
E eu sei que é um livro que divide muitas opiniões. Tem muita gente que odeia e tem muita gente que ama. Então, divide opiniões e eu quero muito ler para poder chegar à conclusão e decidir em qual lado eu vou ficar. Se eu vou ser do grupo das pessoas que amam ou das pessoas que odeiam. Eu amo acompanhar a autora Victoria nas redes sociais, porque ela fala muito sobre o processo de escrita dela. Ela vai publicar esse ano, né, em 2026, um novo livro que vai ser a primeira fantasia adulta dela sobre piratas. E eu tô com muita vontade de ler esse novo livro que ela vai publicar, mas antes eu quero ter contato com as publicações anteriores dela, né? E que eu ainda não conheço. Então eu quero muito ler Rainha Vermelha. E eu também sei sobre as questões polêmicas que envolvem Rainha Vermelha, porque uma certa série de livros copiam muitas coisas desse livro daqui. Não é mesmo? E eu quero ver o trabalho original, né? Tanto que eu não tenho nem vontade de ler essa outra série que copiou. Eu tenho vontade de ler essa daqui. E eu terminei ganhando esse livro da minha amiga Bia. Esse ano vai vir aí essa leitura. O próximo nessa lista de livros populares de 2016 que eu quero ler ainda é o livro Sem Coração, mas não é Sem Coração do livro de cowboys, ok? É Sem Coração, o livro que conta a história da Rainha Vermelha, da Alice no País das Maravilhas. Quero muito ver essa história porque é a história da rainha antes dela virar a vilã da Alice no País das Maravilhas, né? Não sei muitos detalhes sobre a história, mas é um livro que faz muito tempo que eu coloquei na minha TBR. Não tenho o livro físico ainda, né? Talvez eu leia ele pelo Kindle, não sei. Mas é um livro que eu quero muito ler, que eu acho que eu também vou gostar muito da história. E também vejo as pessoas falando sobre ele, dizendo que é muito bom. Agora, o próximo é um livro que eu já li, mas que este ano eu reli já, exatamente, eu já reli, que é Corte de Névoa e Fúria. Esse ano eu tô relendo, né, todos os livros de Akotar, então eu quero até trazer vídeos aqui falando sobre teorias, sobre a minha releitura de Akotar. E até agora eu li o primeiro e o segundo livro, né? E Corte de Névoa e Fúria foi publicado em 2016. Então ele também tá nessa lista de livros populares de 2016. E eu vejo que, assim, ainda é um livro muito popular, né? Muitas pessoas ainda estão lendo Akotar, ainda se fala muito sobre Akotar nas redes sociais. Eu acho que eu vou deixar pra falar mais sobre isso daqui quando eu for fazer o vídeo falando sobre de Akotar, ok? Esses foram os livros que eram populares em 2016, mas que eu ainda quero ler. E agora a gente vai para a lista de livros que eram populares em 2016, que eu já li, para dizer para vocês se é bom para você ler ou não, se você simplesmente só deleta ele, ok? Porque nem tudo que foi feito em 2016 foi bom. A gente agora vai começar com a parte de livros de romance, ok? Você pode perceber que eu não falei de nenhum livro de romance dos livros que eu quero ler, porque eu tô numa vibe que eu tô um pouco abusada de livros de romance, sabe? Eu não, muitos poucos romances têm me chamado a atenção. Eu tô indo mais pro lado da fantasia, realmente, e da romantasia. Enfim, o romance não tá rolando muito. Porém, eu já tive a minha fase de ler muito romance. Por esse motivo, alguns livros que eram populares lá em 2016, eu li. O primeiro deles foi O Jogo de Amor e Ódio. E eu vou confessar pra vocês que foi um livro bem que não me marcou em nada. Esse livro, O Jogo de Amor e Ódio, eu acho que ele era muito parecido com as histórias de outros livros que eu estava lendo ali na mesma época. Então, a minha cabeça apagou o que é que acontece em Um Jogo de Amor e Ódio, tanto que eu lembro, assim, de confundir as coisas, de achar que, isso aconteceu nesse livro, mas na verdade foi em outro livro. Eu achei que gostei, ele serviu pra me entreter no momento ali, mas, sabe, meio sem graça. É um Enemies to Lovers, né? Do que eu me lembro é que eles trabalham juntos e aí eles estão competindo por uma vaga no trabalho, algo assim, e termina se envolvendo. A menina acha que o cara odeia ela desde sempre, mas na verdade ele estava apaixonado por ela desde sempre, tanto que ele pintou um quarto da casa dele na cor dos olhos dela. E isso aí eu achei um pouco creepy. O próximo livro foi Punk 57, que é da Penelope Douglas, né? Eu acho que foi o único livro da Penelope Douglas que eu li até hoje. Nada contra a Penelope Douglas, nada contra ler a Penelope Douglas, ok? Talvez eu tenha algumas coisas contra ela. Mas nada contra ler a Penelope Douglas, porque eu tenho vontade de ainda ler alguns livros dela. Tipo, eu quero muito ler Corrupt, porque eu vejo algumas pessoas falando sobre Corrupt e eu fico assim,
será que é tudo isso mesmo? Preciso tirar a prova, entendeu? Tem alguns livros dela que eu realmente provavelmente não vou estar lendo. Mas enfim, anos atrás eu li Punk 57, porque eu acho que ele estava no Kindle Unlimited, aí eu peguei para poder ler. Primeiramente, deixar claro aqui que esse livro tem bastante hot. E aí que eu fiquei um pouco traumatizada com o hot que eu li, que eu fiquei, cara, tinha necessidade disso? Eu acho que não tinha. E olha que eu gosto. Eu gosto de ler hots. Eu gosto. Quando são bem escritos, quando eles fazem sentido para a história. Não quando é simplesmente assim, vou meter o meu dedo aqui. Tipo, cara, não é assim que as coisas acontecem, ok? Enfim, tem essa cena muito esquisita que acontece na biblioteca. E eu fiquei tipo, quê? E é um livro sobre dois adolescentes, que o cara ele é problemático, a menina eu acho que ela também era problemática, enfim, para eles fazerem o que eles fizeram na biblioteca, com certeza eles eram problemáticos. E eu não sei como, mas eu dei 3 estrelas para ele. Eu acho que foi porque eu gostei dos outros hots, no caso, né? Mas, tipo, hoje em dia, acho que não. Então, tipo, Punk 57, pode deixar lá em 2016. Não precisa trazer de volta pra 2026, ok? Galera, vamos deixar lá onde ele tava. E pra equilibrar aí, depois desses 2 péssimos livros, agora a gente vai pra Amor e Gelato. Que eu acho que eu também li, porque tava no Kindle Unlimited. Então, eu não tenho o livro. É uma história muito fofinha. O livro, não o filme, ok? O filme, a gente simplesmente esquece que o filme existe, combinado? É sobre uma menina, ela acabou de perder a mãe e o pai dela é italiano. E aí ela descobriu um journal da mãe dela falando sobre as experiências que ela teve quando ela estava na Itália e de como foi que ela ficou grávida da filha. E aí a menina vai pra Itália e resolve investigar as coisas do journal da mãe dela. E ela termina conhecendo um italiano muito fofo. Amor e Gelato podemos trazer de volta para 2026. E agora, o último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante de todos, Império de Tempestade. Mais um livro da Sarah J. Maas. Vocês sabem que ela publicou esses 2 livros no mesmo ano? Naquela época, essa mulher ela escrevia demais. Aí agora faz o quê? 5 anos que ela não escreve. Que ela não publica um livro novo, né? Mas tudo bem. Império de Tempestades era um dos livros mais populares lá, de 2016. E eu li, né, todos os livros de Trono de Vidro em 2025. E eu amei. Eu amei Trono de Vidro. Se tornou a minha série favorita. A minha série de livros favorita. Império de Tempestades é o 6º livro da série, né? Aqui tem muitos acontecimentos muito importantes, entendeu? Eu acho que é um dos meus livros favoritos da série. Tipo assim, eu acho que a minha ordem de favoritos seria Reino de Cinzas, que é o último. Aí, Império de Tempestades. E aí depois, Herdeira do Fogo. Amo muito esse livro. Tudo que acontece aqui nesse livro é incrível, menos as 100 últimas páginas, porque as 100 últimas páginas, elas destroem você. Mas vale a pena, ok? Recomendo bastante. Não só podemos, como devemos trazer Império de Tempestades de volta para 2026. Então, se você ainda não leu Trono de Vidro, não seja por isso, ok? A gente vai trazer Trono de Vidro de volta para 2026. Pode ler tudo. Você não vai se arrepender de ler esta obra-prima. Você vai se arrepender de não ter lido antes. E era isso. Então, né, galera, eu fiz uma bagunça aqui nos meus livros para poder gravar esse vídeo, mas espero que tenha valido a pena, que você tenha gostado. Agora, antes de você sair desse vídeo, comenta aí algum livro que você leu em 2016 ou que você ainda quer muito ler, que era conhecido lá em 2016, que você me recomenda. E também me conta o que foi que você achou dessas minhas escolhas, né, dos livros que eu quero ler. E se você também leu algum dos livros que eu já li, e o que você acha deles. Você concorda comigo sobre Punk 57 e sobre o jogo de amor e ódio? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!